Voltamos em 30 segundos. Olha, a seca que atinge o Amazonas tem afetado a vida de comunidades ribeirinhas e a fauna na região. Gente que está sem alimento, sustento e moradia. Segundo ambientalistas, a situação pode ficar ainda mais preocupante, já que a seca histórica pode durar até o próximo ano. Quem chega a Manaus logo percebe o vazio que a seca deixou no leito do Rio Negro. Onde antes existia água em abundância, agora se vê uma faixa larga de areia. Nos canais, embarcações ficaram encalhadas, mais de 100 botos e milhares de peixes morreram. Imagens do satélite de observação da NASA mostram a diferença do Rio Negro em outubro do ano passado com outubro deste ano. Ontem, o nível das águas do Rio Negro em Manaus atingiu a marca de 13 metros e 15 centímetros, o pior registro em mais de 120 anos, quando os rios da região começaram a ser monitorados. A Amazônia está passando por um processo de desmatamento e a floresta ela é muito importante para a produção de umidade, e essa umidade é matéria-prima para as chuvas. Então nós temos, além do desmatamento, a degradação da floresta pela atividade madeireira e pelas queimadas. E a floresta está perdendo a capacidade de produzir essa umidade. Então, somando tudo, você vai ter realmente uma escassez de água. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, entre julho e setembro, 8 estados da região registraram os menores índices de chuva dos últimos 40 anos. O período de seca, comum entre maio e outubro no Amazonas, está pior devido ao El Niño e o aquecimento das águas no norte do Oceano Atlântico. Das 62 cidades daqui do Amazonas, 59 dependem essencialmente do setor hidroviário para que seus serviços continuem em funcionamento. No porto de Manaus, poucas embarcações conseguem atracar. Max trabalha neste barco, que sai de Óbidos, no Pará, com destino a Manaus. Ele conta que, além de perigosa, a viagem tem durado 10 horas a mais do que o normal. A gente tem que diminuir mais a velocidade, para poder passar na parte baixa, né, que tem, porque se passar com a marcha de viagem, a tendência é encalhar. A seca extrema deixou os rios da bacia amazônica em um nível nunca visto antes e forçou uma mudança brusca na vida das pessoas que dependem das águas para sobreviver. Quem mora em cima d'água depende totalmente dela. Depende dela para trabalhar, para trafegar, para pescar. Aí quando vem uma seca dessa, o nosso flutuante fica em terra. Como você está vendo, tem vários flutuantes tortos, está se quebrando todo. Então a gente não tem mais a água para a gente pescar. Aonde pescava está seco. A água que a gente lavava nossas coisas, roupa, fazia a higiene da casa, não tem mais. Valéria Luizete, tudo bem, querida? Boa noite. Bem-vinda. Valéria, que loucura, né? Quer dizer, seca no norte, calorão no centro-oeste e aqui em São Paulo frio, como se tivéssemos voltado no tempo, para o inverno. Pois é, boa noite, Amanda, Augusto e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, desde quinta-feira, os termômetros em Cuiabá, no Mato Grosso, têm registrado temperaturas acima dos 43 graus. Ontem, a temperatura máxima registrada foi de 44,2 graus, a maior da história no município, e está entre as 10 maiores já registradas em todo o Brasil. E esse calorão deve continuar no final de semana, principalmente na região centro-oeste, por conta de uma onda de calor que está atuando por lá. E essa situação agrava ainda mais as queimadas que estão acontecendo por lá, em algumas regiões, como no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato Grossense. Há cerca de 17 dias, um grande incêndio atinge a região, que é conhecida por abrigar muitas onças pintadas e jacarés. Voltando aqui para o nosso mapa das temperaturas, além do centro-oeste, norte e nordeste, também com temperaturas elevadas no final de semana. Já o sul e o sudeste, apesar de dar uma esquentadinha aí até o final de semana, as temperaturas estarão bem mais amenas do que no restante do país. Vamos agora para São Paulo, máxima de 21 graus no sábado, 26 no domingo e 30 graus na segunda-feira. Já no Rio de Janeiro, máxima de 25 no sábado, 30 no domingo e 33 na segunda-feira. Indo agora para as chuvas, a gente sabe que tem chovido bastante ultimamente, principalmente em parte da região norte e principalmente no sul. Então, como podemos ver, aqui nessa região
verde do mapa, principalmente no centro-oeste, no sudeste e no sul do Rio Grande do Sul. Essas fortes chuvas continuam. No nordeste, seca, clima bastante seco. Amanda, Augusto. Pelo menos no norte tem uma chuvinha, né? Isso Pelo já é menos bom. no norte, na parte oeste ali tem uma chuvinha. Tá bom. Já ajuda, né? Obrigado, Valéria. Obrigada. Boa noite para você. 4 policiais civis do Rio de Janeiro, entre eles um delegado, foram alvos de uma operação da Polícia Federal hoje. Os agentes são suspeitos de desviar parte de um carregamento de cocaína que estava num caminhão e que iria para fora do país. No endereço ligado a um agente da Polícia Civil foram apreendidos R$43 mil, $5 mil, uma arma e munição. A Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão na capital fluminense e em Araruama, na região dos Lagos. 4 policiais civis foram alvos da operação. Entre eles, o delegado Renato Mariano, titular da Delegacia de Realengo, na zona oeste do Rio. A ação é um desdobramento de uma operação realizada pela PF em fevereiro do ano passado contra o tráfico internacional de drogas. As investigações da Polícia Civil começaram no fim de 2020. Na época, os agentes apreenderam 7 malas com 220 quilos de cocaína transportados em um caminhão que deixou o complexo de favelas da Maré com destino ao Porto do Rio, onde a droga seria enviada para a Europa. O motorista foi preso em flagrante. Mas, de acordo com as investigações, os policiais civis se apropriaram de outras 10 malas com 280 quilos da droga. A Justiça Federal determinou o afastamento dos policiais civis de suas funções. Eles serão monitorados com tornozeleira eletrônica e estão proibidos de se ausentar da cidade. Foi determinado ainda o bloqueio de bens dos envolvidos, equivalente a R$5 milhões. Este foi o segundo dia seguido em que agentes civis do Rio de Janeiro foram alvos da PF. Ontem, 4 foram presos, acusados de negociar 16 toneladas de maconha com traficantes da maior facção criminosa do estado. Um advogado também foi detido. As armas furtadas do Arsenal de Guerra de São Paulo e encontradas no Rio de Janeiro iriam reforçar a disputa por território entre traficantes e milicianos. A polícia já sabe quem encomendou o armamento. As armas que têm capacidade para derrubar uma aeronave foram levadas pelos criminosos para a Rocinha, na zona sul do Rio, e depois seguiram para a comunidade Gardenia Azul, na zona oeste, onde seriam entregues a uma facção criminosa da região. Já havia notícia pela inteligência do Exército Brasileiro de que elas tinham vindo, parte delas tinha vindo para a guerra justamente ali da zona oeste, entre tráfico e milícia. Nós, então, intensificamos nossas investigações, conseguimos dados de inteligência nesse sentido. E aí, refinando esses dados por intermédio da investigação capitaneada pelo Dr. André Neves, nós conseguimos localizar as armas, né, precisamente, e realizar a apreensão. A polícia que fazia o rastreamento encontrou o arsenal em um carro abandonado. 8 metralhadoras foram encontradas, mas 13 continuam desaparecidas. Elas foram levadas do Arsenal de Guerra em Barueri, na Grande São Paulo, no feriado de 7 de setembro. O tenente-coronel Rivelino Barata de Souza Batista foi exonerado da direção do quartel, mas não será expulso do Exército. O coronel Mário Vitor Vargas assumiu o lugar dele. Os traficantes que fizeram a encomenda do armamento já foram identificados. Agora os investigadores trabalham para descobrir quem furtou as armas e quem negociou com os criminosos. De acordo com a Polícia Civil do Rio, as armas foram adquiridas pelo Comando Vermelho para serem utilizadas na disputa territorial travada contra a milícia que domina a Zona Oeste. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que de janeiro a setembro deste ano, as forças estaduais apreenderam quase 5 mil armas de fogo. O número de fuzis interceptados aumentou 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a gente não pode admitir, numa cidade como o Rio de Janeiro, a vitrine mundial do turismo, que a gente tenha disputas territoriais e pessoas circulando com fuzis em via pública. Então, a normalização de um cara andando com pistola fez ele andar com fuzil. A normalização dele andar com fuzil está fazendo hoje eles adquirirem .50. O Rede TV News faz uma rápida pausa. Fique com a gente, voltamos já.
E só uma correção na reportagem sobre o furto das armas do arsenal de guerra no Rio de Janeiro, o quartel em Barueri, que foram parar essas armas no Rio de Janeiro, elas foram furtadas no feriado do dia 12 de outubro e não do dia 7 de setembro, como informamos na reportagem. Então, feita a correção. E olha, a travessia entre as cidades de Ilhabela e São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, está em fase de melhorias para atender moradores e turistas. 2 balsas foram revitalizadas e a Prefeitura adotou medidas para desafogar as filas na alta temporada. Para chegar em Ilhabela, tem que ser pelo mar. São 9 embarcações que fazem a travessia, de meia em meia hora. Para quem usa o serviço, a mudança já começa a ser sentida no tempo de espera. Eu gostei da travessia de balsa a primeira vez, com uma boa estrutura, a gente tem respaldo, né, para entrar e para sair, e ela está bonita, está bem conservada agora, né, revitalizada. No primeiro semestre, 2 balsas foram revitalizadas com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço. Para serem reformadas, a gente conseguiu, do governo do estado, priorizar o investimento e elas retornaram há cerca de 2 meses atrás. A FB, que é a maior balsa do sistema de travessia do estado de São Paulo, transporta mais de 75 veículos, chegou a transportar 100 no passado, e a FB 29, uma balsa grande também. O investimento foi de quase 17 milhões de reais. As balsas passaram por serviços de recuperação, com raspagem, troca de chapas no casco e no convés, pintura e restauração das redes hidráulicas de esgotamento e incêndio. Para pedestre, eu acho que, melhorou. A previsão é de que as outras 2 balsas que saíram de operação para revitalização sejam entregues em cerca de 1 ano. Os investimentos devem passar de 30 milhões de reais para a modernização de toda a frota. A travessia leva aproximadamente 20 minutos. São cerca de 2,5 km de distância entre São Sebastião e Ilhabela. As balsas trabalham para atender a população de mais de 115 mil moradores das 2 cidades, além dos turistas. Por dia, mais de 10 mil pessoas fazem esse cruzamento. E na alta temporada, o movimento oscila em torno de 15% acima da média. Por isso, são adotadas medidas paliativas para tentar desafogar o trânsito durante esse período. Aluguéis de balsas disponíveis na região, mudanças de horários e também em horários de pico, onde a coisa estava complicada, proibir a circulação de grandes caminhões. Até 2024, investimentos no total de 80 milhões, sendo que 48,8 para a questão da infraestrutura, estaleiros, flutuantes, e para as balsas 31,7. E, em paralelo, para a parceria público-privada, que é o que, de fato, vai dar eficiência para a operação das balsas. E o nosso objetivo é soltar esse edital no primeiro trimestre de 2025. Até lá, quem tem a oportunidade de visitar Ilhabela pode aproveitar a travessia e curtir a paisagem. No dia 20 de outubro de 2003, há exatos 20 anos, o governo Lula editava a medida provisória que criou o programa Bolsa Família, um dos maiores programas de distribuição de renda do mundo, que beneficia quase 22 milhões de famílias em todos os municípios brasileiros. Quando o dinheiro caiu na conta da Aymara pela primeira vez, ela nem sabia como reagir. Fiquei nervosa, fui tirar meu dinheiro. Aí eu comprei cesta básica, eu tenho até hoje, agora. Aí fui comprando sandália, eu comprei comida agora para meus filhos. Aymara passou a receber o Bolsa Família depois que uma equipe do Busca Ativa descobriu que ela ainda não recebia o benefício. Os recrutadores a encontraram em uma situação de necessidade, dentro de uma área indígena no meio da floresta amazônica. Na casa da Amanda, a falta de dinheiro tirou a comida da mesa e quase deixou pais e filhos na rua. O Busca Ativa apareceu para ajudar.
Não consegui pagar meu aluguel e peguei e fui despejada. Belo dia teve a surpresa de chegar a Kelly lá em casa, assistente social Kelly. Aí a Kelly ficou muito assim surpreendida, assistente social, muito surpreendida com a minha situação, muito comovida, sabe? Ficou triste, porque meus meninos naquela situação precária, de fome e tudo. A gente se sente mais seguro, né? Sabendo que eles vêm na casa e vê a necessidade da gente, daí eles sabem que eles não estão dando para a pessoa que não tem precisão. Por mês, cada família recebe R$ 600. Com os adicionais, a renda aumenta. Para recém-nascidos, são R$ 50 em 6 parcelas. São atendidas ainda gestantes e crianças de até 6 anos. A assistência ajuda a projetar o futuro. A Amanda hoje é fisioterapeuta em Belo Horizonte porque a mãe foi beneficiária nos primeiros anos do programa, quando a filha ainda era criança. O dinheiro garantiu a segurança familiar que permitiu a Amanda chegar à universidade. Além de comprar alimento, coisas para higiene básica, a gente também conseguia comprar a questão de material escolar e conseguir estudar, continuar com os estudos. O Bolsa Família nasceu há 20 anos, com a unificação do Cadastro Único, Auxílio Gás e o Fome Zero. Nos 10 primeiros anos, 82% da população em situação de subalimentação passaram a ter as principais refeições na mesa. Mas entre 2016 e 2022, o país voltou para o mapa da fome. Relatório das Nações Unidas apontou que, neste período, 21 milhões e 100 mil pessoas passaram por insegurança alimentar grave. A falta do que comer foi um problema por muitos anos na vida do João Antônio de Fortaleza, que também sofre com tuberculose. Agora, como beneficiário do programa, está recuperando não só a saúde, como também o tempo perdido. Hoje eu estou estudando, fazendo engenharia ambiental no IF, buscando novos melhores de vidas em função desse benefício que eu estou sendo beneficiado. Eu custeio a minha alimentação e meu transporte, como todo meu material acadêmico também. Uma das promessas do governo Lula era retomar o Bolsa Família, que no governo Bolsonaro passou a se chamar Auxílio Brasil. Ao vencer as eleições, Lula relançou o programa. O novo Bolsa Família, nós alcançamos um feito que lá em 2003 o Brasil levou 8 anos para alcançar. E agora nós já alcançamos a partir do 6º mês. Com esse modelo do per capita, dos 150 mais por criança, ali um valor a mais para a gestante, a fase da amamentação, a criança, o adolescente, ela coloca 92% destas famílias no chamada linha de proteção contra a pobreza. Tira 19 milhões e 500 mil famílias da extrema pobreza. Ou seja, 48 milhões de pessoas que passam a ter uma condição de tomar café e almoçar todo dia. O primeiro pagamento do Bolsa Família foi feito em 27 de outubro de 2003, com um valor médio de R$ 75. Durante os governos do PT, esse valor subiu gradativamente e passou de R$ 97 em 2010, R$ 151 em 2013 e atingiu o valor de R$ 169 no fim do mandato da ex-presidente Dilma. Em junho deste ano, 6 meses depois da volta do PT ao governo, o valor médio do benefício chegou a R$ 705. O Bolsa Família garante comida, dignidade, reduz as desigualdades regionais e vai além. Os comerciantes se beneficiam. Esse dinheiro que entra nas casas dá poder aquisitivo às famílias que impulsionam as vendas de alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal, por exemplo. E em comércios como esse aqui, cada real que chega do Bolsa Família ganha um efeito multiplicador. O Bolsa Família ele dá uma alavancada nos negócios. Na época de pagamento, melhora. Quantos por cento? 40% em média. Dá uma melhorada. É bom? Quando chega dia 17, dia 18, nossa Deus, é festa de menino. É festa para criança. A alegria do povo você vê na cara de todo mundo. A alegria deles por esse dinheiro. O presidente Lula fez seu primeiro discurso após as cirurgias realizadas no mês passado.
Lula participou por videoconferência da cerimônia em comemoração aos 20 anos do programa, ao lado da primeira-dama Janja da Silva. O presidente destacou a importância do programa no combate à fome e à miséria. Muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de riqueza, significa empobrecimento, significa fome. Pouco dinheiro na mão de muitos, como Bolsa Família, significa o contrário. Significa a possibilidade da pessoa comer 3 vezes ao dia, significa a possibilidade das pessoas tomarem suas vacinas, significa a possibilidade das pessoas continuar na escola e não permitir a invasão escolar. A ONU vai outra vez anunciar ao mundo que o Brasil outra vez acabou com a fome. E é importante que a sociedade brasileira saiba, isso não é favor de governo, isso é obrigação. Lula também falou sobre o conflito entre o Hamas e Israel. Eu queria prestar solidariedade às crianças que já morreram na guerra da Rússia e da Ucrânia e que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel. Não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, sabe, paz. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, vamos acompanhar ao vivo o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de 5 milhões de reais. E em seguida, o Rede TV News volta. Não saia daí. A Polícia Federal prendeu preventivamente 2 servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A suspeita é que eles estejam envolvidos em um esquema de espionagem ilegal que funcionou durante o governo de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu 25 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Goiás. Pela manhã, 20 pessoas prestaram depoimentos simultâneos. O Supremo Tribunal Federal autorizou a operação, que inclui ainda afastamentos de atuais diretores da Agência Brasileira de Inteligência, mantidos no posto mesmo após a troca de governo. Com um deles, os policiais apreenderam quase $172 mil. Os mandados de prisão preventiva foram contra 2 servidores públicos, Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izik, presos em Brasília. De acordo com as investigações, eles respondiam a processo administrativo disciplinar com risco de perder o emprego e teriam se aproveitado do conhecimento sobre o uso indevido do sistema para fazer chantagem e evitar a demissão. Tudo foi feito com um software israelense adquirido sem licitação em 2018. Quem participou das negociações da venda do aparelho de espionagem para a ABIN foi Caio César dos Santos Cruz, um dos alvos da busca e apreensão de hoje. Caio é filho do ex-ministro da Secretaria de Governo de Bolsonaro, general da Reserva Santos Cruz. Os servidores alvo da operação usavam um programa chamado First Mile para espionar celulares ilegalmente. O sistema de geolocalização cria históricos de deslocamento e alertas em tempo real da movimentação dos celulares cadastrados. De acordo com as investigações, a rede de telefonia teria sido invadida diversas vezes com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos. A ferramenta permite o monitoramento de até 10 mil celulares por ano. Basta apenas digitar o número do aparelho. Os policiais identificaram 33 mil acessos ilegais. Até agora, a Polícia Federal conseguiu levantar cerca de 1.800. É que, para não deixar vestígios, a gangue ABIN de rastreamento, como os investigadores estão chamando, apagou dos computadores a maior parte dos monitoramentos, todos feitos durante o governo Bolsonaro.
O atual deputado federal Alexandre Ramagem era o presidente da ABIN quando a agência fez uso desse sistema. E entre os alvos da espionagem ilegal estavam políticos, jornalistas, advogados, ministros do Supremo Tribunal Federal e adversários do governo do ex-presidente. O Congresso reagiu à operação. A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência convidou o atual diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, para uma audiência na próxima quarta. Eu acho que o trabalho da Justiça deve ser um trabalho independente, igualmente da Polícia, de investigação. E pelos indícios apresentados do uso de uma instituição de Estado para esta finalidade de perseguição política é algo gravíssimo que deve ser exemplarmente reprimido. Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a ação. A investigação começou como parte do inquérito das fake news. Na rede social, Ramagem afirmou que a ABIN adquiriu o sistema antes do governo Bolsonaro e, quando assumiu a agência, promoveu a auditoria formal de todos os contratos. Ele explicou que, mesmo com o parecer favorável da Controladoria Geral da União para a compra, encaminhou a Corregedoria para instaurar correição e pediu que as investigações prossigam sem se levar por falsas narrativas e especulações. A Agência Brasileira de Inteligência informou que instaurou uma sindicância investigativa em março deste ano, quando começou a repassar as informações para os órgãos competentes, como Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Acrescentou que a agência tem colaborado com as investigações e explicou que a ferramenta deixou de ser utilizada em maio de 2021. Kennedy Alencar está aqui conosco hoje, ao vivo, em São Paulo. Bem-vindo, Kennedy. Boa noite, tudo bem? Olá, Amanda. Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite para quem está nos assistindo. Kennedy, qual a gravidade de um programa de espionagem, de arapongagem dos próprios cidadãos brasileiros, orquestrado pelo governo do país, ou então o governo Jair Bolsonaro, e como isso se encaixa num projeto autoritário? Amanda, espionagem ilegal é algo típico de ditaduras. Essa revelação mostra que no governo passado houve uma espionagem ilegal de autoridades, de jornalistas, de adversários políticos. Isso é muito grave, né? Porque isso dá ao governante de plantão uma medida e informações para ele fazer chantagem, para ele fazer perseguição política. Portanto, é gravíssimo o que aconteceu, né? E isso vai reforçar, Amanda, de acordo com as autoridades envolvidas, as provas que estão sendo colhidas por uma eventual condenação futura do Bolsonaro e de integrantes do governo dele no Supremo Tribunal Federal. Portanto, isso vai render bastante. A lista de 1.800 nomes que já foram identificados até agora pela Polícia Federal está em segredo de justiça. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que está cuidando do caso, vai manter isso em segredo até que as diligências sejam feitas, as investigações. Pode aparecer mais gente, né? E entender direitinho por que eles queriam tanto esse tipo de informação e que uso fizeram dessa informação. A versão do Bolsonaro de que é uma perseguição política, o Ramagem dizendo cuidado com a narrativa, aí é o seguinte, essa ferramenta foi comprada no governo Temer, pelo general Sérgio Etchegoyen, no finalzinho do governo, por causa da intervenção no Rio de Janeiro, em tese, para combater o crime organizado lá. O problema é o uso que você faz da ferramenta. Se você faz um uso legal, se você tem uma medida judicial, você pode pegar e usar a ferramenta. O que você não pode fazer é usá-la ilegalmente. É mais um crime que foi revelado sobre o governo passado e mostra o risco que o Brasil correu e como foi importante derrotar o fascismo e o autoritarismo na eleição do ano passado. E, Kennedy, qual é a sua avaliação da declaração do presidente Lula de hoje, que chamou pela primeira vez de viva voz o Hamas de terrorista, mas também ele acabou condenando a reação de Israel, né, que chamou de insana? Augusto, o Lula reagiu bem. Eu acho que ele está conduzindo o tom em relação ao conflito de uma maneira correta, de uma maneira equilibrada, né? O que o Hamas fez tem nome, terrorismo. O Lula já havia chamado de ataques terroristas no tweet e hoje, ao se manifestar pela primeira vez, ele fala em terrorismo. É importante condenar.
Ao mesmo tempo, a reação de Israel, ela é desproporcional. E eu notei, o Augusto e Amanda, o papel da Janja ali, né? Ela escreve alguma coisa para ele e dá para o Lula. Ela está acompanhando o caso, ela deu um toque nele ali, quando ele falou da paz e das 1.500 crianças que foram assassinadas na Palestina. Porque o que está acontecendo ali é uma preparação para uma invasão terrestre. O Lula está muito preocupado que essa invasão ocorra sem que você primeiro crie os corredores humanitários, que você tire as pessoas da área mais grave do conflito, que é o norte da faixa de Gaza. Tem 20 caminhões para entrar em Gaza, é quase nada, para uma ajuda para mais de 2 milhões de pessoas. É preciso dar mais ajuda, né? Portanto, a preocupação, tem uma reunião no Egito importante amanhã. O Lula mandou uma mensagem fazendo um apelo pela paz e pelos corredores humanitários. Ele está indo bem ao resgatar os brasileiros que estavam lá, ajudou os estrangeiros a sair e no tom da diplomacia. É um conflito muito complexo e a gente tem que acompanhar porque tende a se agravar ainda mais. Uma invasão terrestre vai elevar as baixas para um patamar horroroso, infelizmente. Não pode virar uma vingança, né, Kennedy? Não pode. Vingança não é justiça, Augusto. Exatamente. Obrigado, Kennedy. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Boa noite para você. E olha, o presidente Lula vetou uma parte do projeto de lei que estabelecia o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Vetou a parte mais importante, né, a parte principal. No entanto, alguns trechos foram sancionados. O projeto foi aprovado pelo Congresso no mês passado e sobre esse assunto a gente conversa agora em Brasília com a repórter Maria Ferreira. Boa noite, Maria. O presidente Lula basicamente vetou o trecho do projeto, o espírito do projeto de lei que foi aprovado contradizendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Porque o projeto de lei estabeleceu o marco temporal, Maria, aquele marco de 1988 para a demanda de terras indígenas. Se os indígenas não estivessem lá até essa data, não poderiam reivindicar esse território. Então, essa parte principal, o presidente Lula vetou. Exatamente, Amanda, essa parte vetou. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. E no fim da tarde, inclusive, o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e também a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falaram com jornalistas e já sinalizavam ali que, inclusive, esse trecho, que é o trecho principal que você está falando, que estabelecia, então, a data da promulgação da Constituição como um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, seria vetado. Eles disseram que esse projeto, na verdade, né, passou por uma avaliação minuciosa de vários ministérios e o presidente Lula só se manifestou depois dessa avaliação. Ele vetou, como você disse, parcialmente esse projeto e a maior parte desse veto foi justamente nesse trecho que estabelecia o marco temporal, que era o cerne ali desse projeto. Esse trecho ele vetou todo. Ontem, inclusive, o Ministério Público Federal divulgou uma nota em que classificou esse projeto aprovado pelo Congresso Nacional como inconstitucional e defendeu o veto integral pela Presidência da República. Pelo texto que o Congresso Nacional aprovou no fim de setembro, a demarcação só poderia acontecer mediante a comprovação de que aquela terra, aquela área já era utilizada, né? Antes da promulgação da Constituição, antes de 1988. E aí, como você bem lembrou também, na semana anterior a essa aprovação pelo Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal já havia confirmado, votado, que o marco temporal era inconstitucional. E no início dessa semana também, o ministro Padilha, em outra entrevista, comentou que esse texto tinha vários penduricalhos. Por isso, então, vetou parcialmente o projeto do marco temporal. Eu volto com vocês. Obrigado, Maria. O Rede TV News volta já. Hoje, 20 de outubro, é o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Diversas escolas pelo Brasil possuem trabalhos de prevenção para manter um ambiente educacional mais saudável. A Rafaela já sentiu na pele o que o bullying pode causar. Com a experiência e o apoio da escola, hoje ela sabe identificar quando alguém precisa de ajuda. Quando eu vejo alguma pessoa sozinha, eu me vejo na obrigação de ir lá falar com ela. Ah, você tá bem? Você quer uma amiga? Entendeu? Porque se a gente não tivesse isso na escola, a gente não teria essa preocupação. Segundo dados do último levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 38% das 74 mil escolas ouvidas pela pesquisa dizem enfrentar problemas com o bullying.
No topo do ranking dos estados, com maior registro de ocorrências, estão Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo. Mas tem boa notícia: 70% das escolas já possuem projetos para combater o bullying. Nesta escola, em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo, foi desenvolvida a iniciativa Stop Bullying. Aqui não. O objetivo é trazer todos eles para essa reflexão, porque às vezes a pessoa pratica o bullying e nem sabe que está praticando. Então essa questão de reflexão e de ação sobre o comportamento humano, a gente faz para isso, para que as crianças tenham consciência de como eu posso resolver essa situação e viver em paz dentro da escola. São ações que têm um efeito fundamental, principalmente na fase inicial da formação da criança. É preciso que essas rodas de conversa incentivem as pessoas num princípio muito bacana, muito simples, que é o quê? Todo mundo é responsável por a gente viver bem. Então, assim, se eu fico assistindo o outro sofrer, eu posso ser a próxima vítima. Eu planto isso nela em casa, mas quem não tem uma mãe, uma família que acolhe em casa, é importante a escola dar estrutura, né? Para que não venha acontecer coisas piores. Para a Rafaela, a participação da escola tornou o convívio entre os alunos muito mais saudável. Porque alguns deles talvez não tenham passado por isso. Então, por essa educação que a escola está dando, eles tiveram a oportunidade de ajudar outras pessoas e outros alunos. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite, até amanhã.